Olá pessoal, estou esperando o Estevão aqui entrar para a gente começar, né, essa conversa, esse bate-papo, na verdade, bem, bem tranquilo. Acho que ele já deve estar entrando aí. E basicamente falar um pouquinho sobre a radiologia, né, tanto a residência de radiologia quanto o mercado de trabalho do radiologista, né, para aqueles que eventualmente tiverem interesse, né, em trabalhar nessa área. A quem ainda não tiver escolhido a especialidade, ou mesmo para saber o que é importante saber de uma especialidade antes de escolher ela, né? Eu acho que também tem essa utilidade, essa conversa aí. Deixa eu aceitar aqui o Estevão. Certo. E aí, Estevão, tá me ouvindo? E aí, doutor, tudo bem? Será que eu tenho que... Tá reverberando? Não, né? Não reverbera, não. Pra mim tá normal aqui. Ah, pra mim tá bom também. Pra mim tá ótimo aqui também. Deixa eu ajeitar aqui a minha cama. Beleza. E aí, tá tudo bem? Firme, firme. É, Então, como a gente estava falando, né? Eu estava começando assim, falar um pouquinho sobre a radiologia, né? Para o pessoal que eventualmente está interessado em fazer radiologia, né? Ou não escolheu ainda, ou cogita fazer, ou fazer outra especialidade, o que é importante saber, né? Aham. Aí, quem Mas, tiver mas antes. alguma pergunta, pode Entendi. falar. É verdade. Tipo assim, o intuito da nossa live aqui, gente, é para isso mesmo. Responder as perguntas sobre. Porque muitos alunos têm muitas dúvidas sobre como que vai fazer a residência, como que é a radiologia. No caso aqui, a gente está focando mais na radiologia, né? E, pô, antes de começar, professor, começa aí falando do seu currículo, tá, essas coisas, onde você formou. Não, acho que, não sei se o pessoal que está vendo agora sabe, mas enfim, depois o vídeo vai ficar lá disponível, né? Então, eu fiz medicina lá em Marília, na minha cidade, na Faculdade de Medicina de Marília, chama a instituição, uma faculdade do governo do estado de São Paulo. E aí depois da faculdade, eu comecei a fazer anestesia, fiz um tempinho só lá na Beneficência Portuguesa, eu saí, e aí eu vim fazer radiologia aqui na UFES, no Espírito Santo, na Federal do Espírito Santo. Fiz a radiologia, fiz um ano extra, em paralelo fiz o mestrado, e terminei, se eu não me engano, em 2016. Eu formei em 2011, e se eu Uhum. não me engano, terminei a residência em 2016, começo de 2016. Mais ou menos foi isso, assim, minha trajetória de Boa, formação. muito mais, velho. Quem dera. Então, por que que o senhor escolheu fazer radiologia? Então, basicamente, assim, quando eu estava na faculdade, eu não pensava em muita coisa, assim, de especialidade, né? Pensava em Uhum. fazer alguma coisa cirúrgica, depois que eu passei pelo internato de cirurgia geral. Aí eu vi que eu não ia fazer nada que envolvesse cirurgia geral, porque não era para mim aquilo ali. Aí como eu tinha a ideia de fazer alguma coisa cirúrgica, sobretudo uro, que era o que eu tinha mais na cabeça, e eu não ia mais fazer, né? Isso no final do sexto ano já dei aquele baque, né? Sim, fiquei perdido, eu falei, vou fazer anestésio, né? Vou fazer anestésio, porque é no centro cirúrgico, e não é o cirurgião, mas é no centro cirúrgico, né, tal. Aí Todo fui mundo fazer tem medo de anestésio, cirurgia, né? perdido, perdido. Não sabia nada de anestesia, assim, no sentido de como era a especialidade, como era a residência, como era nada. Eu falei, vou fazer, vou fazer. Aí fui fazer, eu tive uma experiência muito negativa no lugar onde eu estava fazendo, não foi nem com a especialidade em si, mas foi mais com a instituição. A gente pode falar disso nessa live ou em outra, enfim, sobre alguns critérios que eu acho que as pessoas têm que utilizar na hora de escolher uma instituição para fazer residência, né?
não Uhum. falando da especialidade, mas falando do local. Aí eu larguei a anestésio depois de 3 meses, voltei para minha cidade, né, com aquele ar de derrota, porque é muito frustrante, né, você dar um passo para trás, voltar a estudar para médico curso, né, teoricamente era uma página virada na minha vida. Aí eu tinha dois primos que faziam rádio, e um era R1, outro era R2. Aí eu comecei a acompanhar eles, não estava fazendo nada, só dando plantão de clínica, né, de pronto-socorro, de resgate e tal. Aí eu vi a rádio, apesar de não ter nenhuma afeição pela especialidade em si, né, mas eu vi Uhum. que era uma especialidade que o estilo de trabalho, né, o ambiente, enfim, tudo isso me agradou bastante. Eu falei, isso que eu vou fazer, né? Tipo, apesar de eu não conhecer nada, não ter nenhuma simpatia, nem antipatia também não tinha, mas também não tinha simpatia nenhuma. Uhum. É isso que eu vou fazer e aí eu fui fazer, foquei os estudos lá, né? E na época era uma especialidade difícil de entrar. Aí eu estudei e deu graças a Deus que eu entrei. Enfim, e Pô, se eu pudesse voltar atrás, eu faria de novo, com certeza absoluta. então, já aproveitando essa deixa aí, como que é o processo avaliativo para entrar na residência de radiologia? A prova, a teórica, se tem avaliação de currículo? Eu sei que várias faculdades têm É, algumas divergências, cada né? Mas cada faculdade tem o seu processo, né? Assim, a prova de residência eu acho que é a mesma de todas, assim, um modelão de prova, né? São 5 matérias, entre aspas, né? Clínica, cirurgia, pediatria, GO e medicina preventiva, comunitária, sei lá, como queira chamar assim. Mas geralmente é 20% de cada uma dessas coisas, né? Clínica médica, cirurgia geral, ou clínica cirúrgica, né? Como queira. sim. GO, pediatria e medicina preventiva, que entra aquela história do SUS, tal, 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 tal. Aí Uhum. cada faculdade tem a sua, mas a radiologia é uma especialidade de acesso direto, né? Não precisa ter pré-requisito, né, de outra, como algumas, né? E, Sim. e são 3 anos de residência, né? Mas na prática todo mundo faz 4 ou 5, né? Geralmente as pessoas fazem um ano a mais, porque é uma especialidade muito grande, né? Tem muito conhecimento, né? À medida que Mas para surgiram novos, direcionar, tem mais um foco, né? Esse outro. surgiram novos métodos de imagem, né? A ressonância, e tal. Então, para a pessoa sair capacitado, sobretudo para trabalhar com esses métodos mais avançados, a Ah, pessoa geralmente tem um ano a mais ou 2 anos a mais. Aí, ou vai subespecializar em neuroradiologia, radiologia musculoesquelética, tórax, medicina interna, enfim. Geralmente o pessoal faz um ano a mais. Porque na radiologia, depois a gente vai falar um pouquinho de mercado de trabalho, o seu salário está diretamente relacionado com a sua capacidade de produção. Então, às vezes, vale a pena você ficar um ano a mais estudando, para quando você entrar no mercado de trabalho, você entrar mais acelerado, assim, você entrar. mas é uma Não, máquina, né? exatamente. Você entrar com mais capacidade de produção, laudar mais em menos tempo, com mais segurança. Enfim, você entra já mais afiado no mercado. Então, às vezes, na radiologia vale a pena dar uma postergadinha, assim. Porque nesse R4 também, que a gente chama de R4 esse ano a mais, não é um. O R4 geralmente não é igual ao R3. Geralmente é tipo 36 horas por semana, 30 horas por semana, não é 60 horas por semana. Então é um horário reduzido. Então dá para trabalhar, mas também não tem bolsa. Então dá para Ah, trabalhar um pouquinho e trabalhar em entendi. uns períodos, faz residência em outros períodos, enfim. E como Né? que é a, a rotina do R1, por exemplo? Eu acabei de passar na residência. Ai, o que que eu vou fazer? O que que eu faço na residência? A residência de radiologia tem uma vantagem, é uma das residências Dificuldade. mais tranquilas, né, assim, de todas, mais Nutella, né? Tipo assim, você vai fazer 60 horas por semana só. Só porque, na teoria, todas deveriam ser só 60, mas a gente sabe que na prática, muitas residências extrapolam essas 60 horas. A radiologia é uma das que respeita, assim, essas 60 horas. Então, isso é uma coisa muito boa, né? Na maioria dos serviços também, né? Não falo por todos, mas na enorme maioria dos serviços, radiologia costuma ser uma residência tranquila, entre aspas, né? 60 horas não é tranquilo, mas dentro de um contexto de residência é tranquilo. Quando você olha os residentes de cirurgia geral, de ortopedia, dá até dó deles, né? Você tá lá na radiologia,
Você vê os caras lá e fala, nossa, coitado desse povo. Mas enfim, aí geralmente assim, o jeito da residência também varia um pouquinho de serviço para serviço, mas basicamente a gente aprende, né, no R1, raio-x simples, raio-x não contrastado, perdão, raio-x simples, raio-x contrastado e ultrassom no R1, no R2, ultrassom, mama e tomografia, mamografia, né, e tomografia, no R3 fica ressonância e tomografia. Ultrassom é sempre, ultrassom é no R1, no R2, no R3, né? Aí, basicamente, a diferença é que no R3 entra aí a ressonância, no R2 entra a tomo continua no R3, e no R1 fica os métodos mais básicos ali, raio-x e ultrassom, né? Então, e aí a gente vai rodando nos diferentes estágios. Na UFES, era um mês de ultrassom, um mês de raio-x no R1. Um mês de ultrassom, um mês de raio-x não contrastado, um mês de raio-x contrastado, e um mês num período lá de ficar fazendo entrevista com o paciente, que é para ajudar o serviço, enfim. Aí ia rodiziando, né? Ia rodiziando, cada um era 4 estágios, passava 3 vezes em cada estágio, tal. E é Mas lá era o basicamente. corpo inteiro, né? Sim, lá do corpo inteiro. Geralmente funciona assim, você pega o exame. Tem serviços que divide. Ah, eu tô no mês da neuro, tô no mês do tórax. Aí tem serviço que divide por método de imagem. Ah, eu tô na ressonância. E como que funciona, basicamente? A gente pega o exame, né? Aí a gente olha o exame e faz um pré-laudo do exame. Ah, eu olho e vejo o que eu tô vendo, né? Tal. Aí depois eu pego esse meu pré-laudo, aí eu faço isso uma tarde inteira, por exemplo, faço uns 10 pré-laudos numa tarde. Aí no outro dia eu vou lá com o chefe e passo os meus exames com ele. Aí ele meio que olha o exame novamente e fala, o que você viu? Ah, eu vi um hemangioma no fígado aqui, assim, essa como você descreveu? Ah, descrevi assim, assado. Ele, não, tá errado, tá certo. Então, uma coisa ruim, entre aspas, da residência de radiologia é que tem que estudar, porque tem residência que estuda pouco, né? Tem residência que é mais... Só vai fazer. Você tem que desenvolver a skill ali, a habilidade da coisa, né? Operar, anestesiar, enfim, você precisa estudar também, mas radiologia, sem tudo, a pessoa não é nada, né? Precisa estudar para você colocar em prática o que você está estudando. É uma mistura de prática com estudo, mas o estudo, assim, é extremamente essencial. Isso é uma coisa meio chata, porque a gente às vezes acha que vai entrar na residência, vai parar de estudar um pouco, né, vai diminuir. Na radiologia, se você não estuda, você se frustra, porque você vê que você vira um técnico, né? Você só sabe olhar e falar, no máximo, falar que tem alguma coisa errada. Ó, tem uma coisa aqui errada. O que é? Não sei. Ah, esse nódulo é o quê? Não sei. Ah, o que é? Não sei. Sei que tá errado, mas não sei o que é, né? É mais ou menos isso. Então você precisa estudar a parte, começo é mais anatomia, para ver anatomia radiológica, mas é tranquilo. Mas aí depois tem que ficar estudando, senão você fica batendo o olho no exame, ou você nem acha o que tem, ou se você acha, você não sabe o que é. Que é o grande desafio do radiologista, basicamente, é achar a normalidade e identificar o que é a normalidade. Você tem que falar o que tem uma normalidade e com a maior precisão possível falar o que é aquela normalidade, né? Então, esse é o desafio, né? Achar e determinar o que é, né? Os radiologistas bons fazem isso, os mais ou menos acham. Os ruins nem acham, né? Fala que o exame está normal quando tem alguma coisa. Os mais ou menos fala que está normal e não sabe o que é. Manda fazer, enfim, biópsia quando não precisava de biópsia, tal. Aí os bons, geralmente, ou crava ou chega bem perto de cravar, dá 2, 3 hipóteses, né? Consegue falar, ou pelo menos se não consegue cravar, fala as informações que o cirurgião quer ouvir, ou que o clínico quer ouvir, por exemplo. Não basta você chegar e falar, tem um tumor na cabeça do pâncreas, né? Não. Se tumor pega vaso, não pega vaso, envolve isso, envolve aquilo, tem linfonodos, enfim, cada diagnóstico tem uma série de informações que quem pediu o exame quer ouvir, né? Ele não quer ouvir só que tem um tumor, ele quer ouvir o estadiamento do tumor, né? Então, e cada contexto tem o seu contexto, né? Quando a gente pega o exame, esse exame é para ver aneurisma de aorta. Pô, o cirurgião quer saber qual é a distância do início do aneurisma com a artéria renal, com a origem da artéria renal, Então, enfim, só uns exemplos bobos aqui, porque cada contexto tem um monte de informação que a gente sabe. Não, esse cara que eu digo assim,
esse médico solicitante quer que eu falo isso, né, desse exame, né? Ele não quer só saber o diagnóstico, ele quer saber o que tem e dentro desse diagnóstico eu tenho que dar essa informação. Isso a gente sabe estudando e conversando com os staffs, né? O staff fala, ó, sempre que você laudar um câncer de, sei lá, de pulmão, você tem que falar isso, se pega na pleura, se tem isso, não tem aquilo, se tem isso, a gente tem... Você estuda o estadiamento e você vai pegando as dicas Imagino eu que deve ter uma sistematização, né? Para cada sistema ou para cada exame, deve ter uma sistematização. Tipo, que você tem que falar de pé a rabo, né? Quando fala de cabeça a rabo. Existe um modelo de laudo, né? Quando a gente vai laudar, tem um modelo de laudo. Aí o modelo vem fígado, assim, assado, baço, pâncreas, assim. A gente só vai mudando o modelo de laudo, né? Pô, tem um nódulo no fígado? Deixa eu apagar a frase do fígado normal e colocar escrever uma frase aqui do fígado alterado. É nessa daí que às vezes passa, né? O paciente tira uma vesícula e tá lá a frase da vesícula e passa a frase da vesícula. A gente esquece de tirar a vesícula do laudo. Aí o paciente... Enfim, é raro, mas eventualmente acontece e tal, né? Mas é raro não acontecer. Mas, assim, radiologista lauda 1000 exames no mês, às vezes acontece um, né? Entendi. Mas existe uma sistematização, mas assim, voltando assim ao assunto da residência, uma residência que demanda estudo, tanto durante a residência, quanto no pós-residência também, porque é uma especialidade que não é estagnada, né? Não é assim, você aprendeu a, sei lá, dá um exemplo aqui que eu posso estar falando bobeira, você aprendeu a fazer hack, é assim que você vai fazer hack a vida inteira. Não. A radiologia, ela muda muito, né? Novos métodos vão sendo desenvolvidos, novas sequências dentro da ressonância vão aparecendo, novos estudos vão mostrando, enfim, novas informações, ou a maneira de estadiar um tumor muda. Aí o radiologista tem que estar sempre ligado a desenvolver um novo tratamento, uma nova cirurgia, a gente tem que saber o que vai acontecer no corpo do paciente depois que ele fizer aquela cirurgia, porque a gente vai ver dentro do corpo dele depois da cirurgia, né? Tipo, fez uma bariátrica nova. Pô, tem que saber, ele tirou aqui, religou ali, tirou aqui, religou ali, né, tal. Quais são as complicações dessa nova técnica cirúrgica que fizeram, né? Desenvolveram uma nova técnica de bariátrica, tá? Quais são as complicações dessa técnica? Igual o Covid, apareceu o Covid. Quais são os achados de imagem no Covid, né? Que é os achados importantes, que infere pior prognóstico, melhor prognóstico, o que eu preciso falar quando pego um paciente com Covid, né? Enfim, a coisa dinâmica. Isso é meio chato, é legal, mas é chato, né? Porque você tem que estar sempre se atualizando, né? Você nunca abandona o livro, né? Fica sempre estudando. Então, é legal, mas tem o pró e o contra. Às vezes eu vejo uns amigos meus que nunca mais pegaram no livro depois que saiu da residência, me dá uma inveja. Você tá doido? Tá doido, tem que pegar sempre, qualquer especialidade, eu acho. Acho não, com certeza, né? Mas assim, e muita gente pergunta, porque fica em dúvida assim, quanto será que ganha um radiologista? E fica nessa dúvida da remuneração na residência e pós-residência. É assim, isso é uma coisa ruim da radiologia. Eu comparo muito com a anestésio, porque como eu fiz um pouquinho de anestésio, eu via o dia a dia. Na radiologia, uma das coisas ruins é que você demora para estar capacitado a trabalhar durante a residência como radiologista. Porque não basta você saber algumas coisas e trabalhar sabendo algumas coisas, uma vez que pode aparecer tudo na sua frente. Então, eu comecei a trabalhar com radiologia só no meu R3. Eu via lá na anestésio que pessoas no começo do R2, final do R1, já estavam dando plantão de anestesista, né? Mas assim, dava plantão em hospital que tinha vários anestesistas, não dava plantão sozinho, pegava as salas mais tranquilas, enfim, né? Mas enfim, agora na rádio você demora um pouco a cair no mercado, né? Durante a residência. E assim, a remuneração, ela depende basicamente da sua capacidade de produção. Porque o radiologista, ele ganha por exame, ele ganha uma porcentagem, por exemplo, do ultrassom, ele ganha uma porcentagem do valor do ultrassom. Tomografia e ressonância geralmente é valor fixo. Então, quanto mais você consegue produzir num determinado período de tempo, mais você ganha.
né? Então, a remuneração, ela depende muito da sua capacidade de produção. Por isso que eu falei que às vezes vale a pena fazer um R4, para quando você cair no mercado, você já cair mais afiado. Mas assim, depende também muito da cidade que você mora, né? Depende de você entrar numa clínica que tem paciente, porque também não adianta nada você ter capacidade de produção, começa a trabalhar numa clínica que não tem exame, né? Então, você não vai ter, não é diferente você dar um plantão no PS lá e não ter ninguém. Ah, melhor para você, você ganhou o plantão e ficou o dia inteiro lá no repouso, né? Na radiologia, não. Você só ganha se você trabalhar. Você pode ficar a manhã inteira lá na clínica, se você fizer 3 exames, você vai ganhar 3 exames, né? Você vai, enfim. Ah, peraí. Tá, Não, mas acho que eu não entendi. No quando você vai dar plantão, você ganha o plantão não, valor plantão do não. plantão e a porcentagem sobre cada exame que você Não, laudoou. plantão não, mas o que acontece? Não, plantão não. Plantão você ganha o plantão, igual as outras especialidades. Só que tem muito Ah, pouco plantão de radiologia, né? A maior parte das vezes você trabalha nesse mecanismo de produção, né? Então, ah, é, tá. mesmo, sabe, o Então, plantão geralmente é noturno, contrata é um final de... médico radiologista para laudar. Porque tem. Por exemplo, pelo menos aqui no Espírito Santo, né, nos lugares que eu conheço. Eu trabalho no Hospital X. Eu vou lá no Hospital X, eu, não, tirando de noite e final de semana, nos outros horários comerciais, né, segunda a sexta horário comercial, eu fico lá e eu recebo só a produção, eu não recebo um fixo para estar lá, só recebo a produção, entendeu? Tem. Agora, noite e final de semana não, porque se só pagar produção à noite, ninguém vai ficar lá até 3 da manhã no hospital, né? Porque não tem produção, não vai ter produção. Então, domingo, quem que vai ficar lá domingo ganhando só a produção, esperando chegar exame do pronto-socorro? Aí eles pagam um fixo, né? Agora, durante a semana, segunda a sexta, aí você ganha só a produção. Mas tem paciente externo marcado na agenda, né? Você fica fazendo os externos, que estão marcados na agenda, e mais os pronto-socorros, internado, que fica vindo também e tal. Então, você fica ali dando conta do que está internado pronto-socorro e fazendo os pacientes externos ao mesmo tempo. Agora, quando você trabalha numa clínica de rua, né? Trabalha na clínica X que fica lá na, sei lá, Reta da Penha, numa avenida. Aí você vai ganhar só a sua produção, né? Aí você só ganha a produção. E, assim, um radiologista normal, né, normal que eu digo que trabalha, não é nem fraco de produção e também não é uma máquina, né? Ganha aí em torno de 100, R$ 120 por hora, né? Então, Uhum. aí depende, se a pessoa começa, quero trabalhar das 7 a 1, vai ganhar mais do que o carinha que trabalha das 8 a meio-dia, né? Das 8 a 11h30. Vou marcar exame, porque o que trabalha das 7 a 1 produz mais do que quem trabalha das 8 às 11h30, né? Então, mas varia mais ou menos aí de 120, 100, R$ 120 a hora, né? Então, aí você Rapaz, trabalha então mais é ou bom menos, demais, vai. Você monta os seus horários, fala assim, eu quero trabalhar só isso, acabou, tô bem. mais ou menos, porque assim, por exemplo, eu quero trabalhar na terça, das 9 da manhã às 11. A clínica vai falar, não, você vai ocupar a sala para só essas horas, não. Tipo assim, porque a clínica, assim, mais Tem. ou menos, as porcentagens giram em torno assim, de 30 a 35%, de 30 a 40% por radiologista, né? O mais comum é 35% do exame vai para o radiologista, 65% vai para a clínica. Então, vai fazer um exame que custa R$ 100, que o convênio vai pagar R$ 100 para a clínica, você ganha 35. A clínica ganha 65. Então, se você for muito ruim de produção, a clínica te tira, porque você está ocupando uma máquina, você está ocupando um ajudante de sala, você está usando a infraestrutura que tem um custo fixo para não produzir nada. Então, eles tiram você e colocam alguém que produz. Então, mas assim, por outro lado, você pode montar a sua agenda assim, vou trabalhar só 3 dias por semana, 4 dias. Você não pode falar, vou trabalhar segunda só das 2 às 4. Não, ninguém É, vai te querer. Entendeu? Ninguém vai aceitar um médico que ocupa um espaço para fazer tão pouco exame, porque se você ganhou pouco, a clínica ganhou pouco também. Se você ganhou muito, a clínica ganhou muito, né? Porque sim. como cada um ganha uma fração ali da porcentagem, né? E a clínica tem gastos fixos, né? Ela precisa gerar riqueza, né? E Sim. assim,
E se você vai ganhar mais ou menos por hora, depende muito se você trabalha mais, trabalha menos, se a clínica tem mais paciente, porque também não adianta você falar assim, eu consigo fazer 30 exames numa manhã, mas na clínica não consegue marcar 30 porque não tem 30 lá naquela clínica, uma clínica fraca, uma clínica de bairro, uma clínica, enfim, né? Então depende um pouco disso, né? Eu tô falando assim, o radiologista que não é o dono da clínica, né? Eu não tô falando da pessoa que pegou dinheiro e investiu, né? Porque aí é outra profissão, profissão empresário, né? Tô falando da profissão médico, médico não empresário, né? Que não precisou investir. Então isso é uma coisa. Então, mas o salário. Aí sim, tem plantão também, dá para você dar plantão à noite, plantão final de semana. Aí o valor do plantão é o mesmo valor dos outros médicos, em geral, assim, né? Igual o cara que está lá no PS, na porta do PS lá na clínica médica, é o valor parecido, né? Às vezes um pouco mais, um pouco menos, né? Depende do hospital, depende da cidade. Aí é um valor fixo e, enfim, né? Aí assim, vai ganhar mais quem trabalhar mais, vai ganhar menos quem trabalhar menos. Não dá pra falar, o radiologista ganha 40. Eu conheço radiologista que ganha 40, 50, conheço radiologista que ganha 15, 10, né? Então depende. O que ganha 40 trabalha muito mais do que o que ganha 10, porque não existe, esquema, né? Tô ganhando muito para trabalhar pouco. Não, isso aí não existe. Na radiologia não existe. Pode ser que. Porque a radiologia, essa é outra coisa que eu queria falar. Na radiologia, qual que é uma das coisas boas da radiologia? Você sai da residência ganhando relativamente bem, né? Se você trabalha bem, você ganha bem. O ruim é que você não é difícil agregar valor ao seu trabalho. Tipo assim, eu e o cara que está há 20 anos trabalhando ganha mesmo valor por exame, entendeu? Sim. Você não consegue agregar valor, né? O exame dele não vale mais que o meu. A diferença é que ele provavelmente, o cara que está 20 anos trabalhando, 30, faz mais exame, ele consegue produzir mais e ele tem o nome, né? O nome no sentido, os pacientes pedem para marcar exame com ele, né? Então acaba que é mais comum a agenda dele estar mais cheia do que a minha, né? Tipo, hoje eu fui lá na agenda, tinha alguns pacientes lá, pediu para marcar com o Dr. Ronaldo, então assim, conforme você vai ficando mais tempo no mercado, você vai ficando um pouquinho mais conhecido e aí você vai tendo uma clientela, né? Principalmente exame obstétrico, né? Que o paciente faz vários exames e pega uma empatia com o médico ali e tal. Mas a Porque diferença do. geralmente é meio difícil o paciente ter uma empatia com o médico, o radiologista, né? Porque o paciente É, já chega lá, deita, ele nem fala nada, já bota o negócio na barriga. e é um paciente que ele não vai voltar, né? Você vai fazer um diagnóstico de pedra na vesícula, ele vai operar a pedra na vesícula e vai seguir a vida dele, né? Não vai voltar para você, né? Então, É ele vai interessante só. esse negócio de marcar com o médico, eu não sabia disso. Pra mim, Geralmente é os só obstetras. Os pacientes da obstetrícia que marca, né? Que quer fazer sempre com o mesmo, enfim, porque você foi atencioso, você mostrou o rostinho da criança, né? Fez um exame um pouco mais atenção ali e tal. Então, aí geralmente o médico que é mais velho, assim, que tem mais experiência, geralmente ele produz mais rápido e tem essa demanda, né? Se ele for bom, lógico, né? Se for um cara chato, sim, né? Os pacientes evita, né? Mas essa é a vantagem, né, da radiologia. Vantagens e desvantagens. Vantagem é que você sai muito bem, né? Você consegue sair da residência ganhando salário alto, né? Mas, assim, salário alto que eu digo para trabalhar como radiologista, porque você sai, acabei de fazer, sei lá, acabei de terminar cirurgia vascular. Pô, difícil você trabalhar só como cirurgião vascular, você vai ficar trabalhando como pronto-socorro de cirurgia geral, ou às vezes pronto-socorro até de clínica médica. É difícil você conseguir trabalhar só com a sua especialidade. A radiologia permite isso, né? Pelo menos hoje, né, 2020, né? O residente se forma e consegue trabalhar só como radiologista, né? E o lado negativo é esse, que você não agrega valor, né? Diferente do cirurgião plástico que, sei lá, cobra um, 2, 3, 4, 5 mil numa cirurgia, né? Numa cirurgia, o radiologista nunca vai ganhar 2, 3, 4, 5 mil numa manhã, né? Ele nunca vai chegar nesse ponto, né? Prós e contras, né? Outra coisa ruim da radiologia, entre aspas, porque isso acontece com outras especialidades também, é que você depende da infraestrutura de um grande serviço, né? Tipo assim, eu dependo da empresa que eu trabalho para trabalhar. Mesma coisa o anestesista, ele depende de existir um centro cirúrgico. É diferente
um psiquiatra, que não depende de nada, né? Só de uma sala, de uma cadeira, de uma recepção, tal, né? Ele tem os pacientes procuram o doutor fulano. No caso do Ronaldo, o paciente procura a clínica X, né? Mesma coisa anestesista. Você nunca procura um anestesista. Quero ser anestesiado por fulano. Não. Você procura o hospital tal, o cirurgião tal, né? Então é uma coisa, como é um pouco impessoal, você fica meio que à mercê da clínica, né? Se a clínica te tirar, você tá no. Tipo, você não leva os seus pacientes junto com você. Diferente de você ser um cardiologista. Se você sai de um determinado serviço, seus pacientes vão junto. Sim. Mais ou menos assim. Uma coisa. Prós e contras, né? Prós E e em contras da. relação até você falando aí dos horários, dá até para ter família, né? Porque muitas meninas querem ter um casamento, quer ter filho, né? E algumas especialidades não são possível, não é possível isso, né? Esse foi um dos principais motivos, assim, que fez eu gostar da radiologia quando eu fui acompanhar meus primos lá. Na anestesia, né, eu estava fazendo anestésio. Quando eu saí da anestésio, eu saí para fazer anestésio de novo em outro serviço, porque o que me fez largar a anestésio não foi a anestesia, foi o serviço que eu fazia que eu não gostava. Aí, mas quando eu fiquei 3 meses lá, acaba que você pega um pouco do dia a dia ali do anestesista, né? Aí lá eu vi, pô, se eu virar anestesista, né, quando eu for anestesista, eu vou viver de plantão, é uma especialidade que a pessoa vive de plantão, vai ser a vida inteira, até 60 anos de idade e tal, dando plantão, à noite, final de semana, né, e demora anos, às vezes até você conseguir sair das noites, sair dos final de semana, porque alguém tem que fazer, geralmente esse alguém é o mais novo, é o cara que entrou por último no serviço, é o que pega os piores dias, os piores horários, tal. E na radiologia, não. Na radiologia, dá para você trabalhar, sobretudo em horário comercial. Às vezes você é obrigado a dar um ou outro plantão, porque você vai entrar numa empresa, a empresa precisa de plantonista. A empresa fala, ó, você quer trabalhar no horário comercial, você vai ter que entrar na escala de plantão também para ajudar, né, tal. Mas é pouco, né? Hoje em dia eu só dou plantão de quinta-noite, muito eventualmente final de semana, né? Até o ano passado eu dava um final de semana por mês, agora diminui. Então, toda quinta-noite eu dou plantão ainda. Mas é uma coisa que ajuda na renda também, né? Uma noitezinha por semana que é que ajuda também. Pô, maneiro. E é bom, então é bom também, porque vê casos diferentes, é outro perfil de exame, né? Exames mais de urgência, emergência e tal. Alguém tem alguma dúvida, gente? Vocês podem mandar aqui. Até agora eu não vi, não, mas uma menina perguntou qual a carga horária, mas você já tinha respondido, 60 horas, né? 60 horas, né? 60 horas o pessoal costuma respeitar. E tem residências que é mais tranquilo ainda, assim. Por exemplo, na minha residência, se chegasse às 8, assim, chegasse 7h30, não acontece, assim, não era o fim do mundo, sabe? Assim, era tranquilo, só não podia esculachar, né? Tipo, chutar o pau da barraca, né? Vou chegar às 10 e ir embora às 3. Não, aí vai dar problema. Como parece que tava todo mundo assim, ninguém, não tinha aquele clima de um querer detonar a vida do outro. Então, tudo conversado conseguia-se, né, dentro de um grau de razoabilidade, né? Semana que vem eu não venho, não existia isso, né, lógico. Sim. Mas, preciso mais cedo para ir no médico, pode. Na anestesia lá, quando eu fazia, não podia não. Né? Agora, na radiologia, era um clima melhor, era um clima mais de maior empatia entre as pessoas, quando estava todo mundo focado no serviço ali, né, tal. Agora, quando entrava alguém ali que você via que a pessoa tava enfiando o pé na jaca, aí a própria chefia do serviço endurecia um pouquinho, né. Quando a chefia via que você era um bom residente, que você levava a sério, né, acaba que eles davam um desconto quando você precisava, né, lógico, né, quando você precisava. Tipo, meu pai morreu durante a minha residência, eu fiquei uma semana lá na minha cidade e não pediram para eu repor essa semana, né. Até eles falaram, ó, nem dá atestado, porque se você der atestado, você vai ter que repor. Fica só é aqui, né, entre a gente, tal. Então, achei uma camaradagem muito legal, assim, do pessoal, né, foi uma empatia, né, claro, foi um motivo forte, né, mas
Mas se eu tivesse dado atestado, eles falaram, se você der esse atestado, você vai ter que repor no final da residência essa semana. Então é melhor você nem dar esse atestado. Achei que foi uma coisa me marcou positivamente a atitude lá do pessoal, né? Muito Porque eu bom tava mesmo. mas se fosse na anestésia, nunca ia ter acontecido. Eles iam. Aqui, o João Paulo, ele perguntou assim, como é a preceptoria da residência na radiologia? Como que é, como o preceptor intervém Então, com o aluno? é mais ou menos o que eu estava explicando. Nos exames tirando o ultrassom, a gente pegava uma pilha lá de raio-x. Eu pegava uma pilha, sei lá, pilhona lá de raio-x. Aí eu ficava lá uma tarde inteira sozinho laudando aqueles raios-x, mas era um pré-laudo, né? Aquilo ali não ia ser liberado. Ficava lá laudando, via uma coisa diferente, anotava para estudar em casa, ou dava uma olhadinha na internet na hora. Estudar na hora é ruim, porque senão você passa a tarde inteira, você vai ter visto 10 exames. Então, via alguma coisa diferente, separava ou anotava para estudar em casa, enfim. Então, ficava lá a tarde inteira fazendo os pré-laudos. Aí depois, no outro dia, né, tinha dias na semana, terça-feira à tarde é o dia de liberar raio-x. Aí chegava o chefe lá do raio-x, terça à tarde, aí pegava tudo aqueles exames que eu laudei durante a semana, às vezes era 100 exames, 200 exames, e ficava lá passando os exames com ele, ó, pega a pilha aí. Aí ele olhava, o que você viu aqui? Ah, vi nada, tá normal, tá certo, pode liberar. O que você viu aqui? Ah, vi isso. Não, tá errado, isso aqui é normal. Aí ficava nessa, tipo, você lauda e a pessoa depois corrige o seu laudo. Aí, o que você tem dúvida, o chefe te explica ali rapidinho na hora, ou se é uma coisa muito grande, assim, você vai precisar parar para estudar, você anota e você estuda aquilo, e assim você vai construindo o conhecimento, né? Você vai vendo na prática, estudando, e as coisas vão se repetindo, né? Como é um volume muito grande que você lauda de exame, as coisas vão se repetindo, né? Isso também para tomografia e ressonância. Ultrassom, não. Ultrassom, o paciente deita lá na sala, você faz o exame, às vezes fica lá meia hora fazendo exame, depois chega lá pro chefe, ó, fiz o ultrassom ali, eu vi uma pedra na vesícula. Aí o chefe vai lá, refaz o exame, em 4, 5 minutinhos, e confirma, tem uma pedra na vesícula, pode ir lá digitar. Né? Aí você digita e depois você lê para ele, ó, escreve. Ah, tá. Tá meio que. É sempre assim, né? Você faz e alguém refaz, porque o exame nunca vai ser solto só pelo residente, né? Ele tem que sempre vir assinado pelo chefe. Então, você faz, alguém refaz. Você faz, aí você vai aprendendo assim, né? Nesse Mas eu modelo acho, de. entendi. Mas é porque eu acho que ele está perguntando mais em relação à forma de lidar com o aluno, de esse negócio de empatia, de ser muito. Na A UFES, hierarquia, sabe? eu conheço só a Hierarquização. UFES. Eu conheço a UFES e a FAMEMA. A FAMEMA, porque era a minha faculdade, foi onde meus primos fizeram residência, a UFES foi onde eu fiz. A relação ela é excelente, assim, os staffs é uma relação de amizade mesmo. Não, alguns viraram amigos, que eu converso até hoje no WhatsApp, tal. Mas todos foi uma relação, assim, extremamente respeitosa e assim, foi o melhor possível que poderia ter sido. O chefe era uma pessoa nota 1000, os dois chefes que mudou a chefia durante a residência, porque um chefe virou chefe maior ainda, virou chefe de todo o setor de diagnóstico, ele saiu da imagem para abranger todo o diagnóstico, que entra laboratório, patologia, tal. Aí outro chefe virou chefe da residência, e assim, foi fantástico, na UFES eu não tenho nada para reclamar, pessoal, nota 1000, e inclusive alguns dos meus chefes são meus patrões atuais, assim, né, eles que me ofereceram, assim, Legal. oportunidade de mercado de trabalho e tal, então, aí, eu acho, foi ótimo, assim, adorei. Ah, que Aí, bom. Menos mal, né? Porque a algumas famosa residências, a gente vê que hipocrisia. algumas residências existe um pouco de maltrato, assim, né, do chefe, humilhação, tal. Na radiologia, não conheço. Ah, Nunca ouvi ninguém falar que é assim, né. A residência é pesada, né, do ponto de vista de ter que laudar, porque assim, você mesmo acaba se impondo uma carga horária, se impondo bastante trabalho, porque você vê, se você não laudar muito, você não vai aprender, né, porque você fala assim, só vou laudar os exames fáceis, só vou laudar as pedras no rim aqui, você só vai aprender a ver pedra no rim, né, e quando você cair no mercado aí, não vai chegar só pedra no rim para você, né, tipo assim, só vou laudar cefaleia normal, né,
Então, acaba que você acaba se impondo, laudar exames difíceis, laudar bastante volume, né, tal. Então, acaba que fica pesada a residência, porque você tem que chegar em casa e estudar os casos que você viu naquele dia, né, eu vi um caso disso, você tem que chegar em casa e estudar aquilo, para ver aquilo que a gente conversou no começo, o que eu preciso falar num laudo quando eu ver isso? Preciso falar isso, né? Então, isso você vai aprendendo no dia a dia, né? Não é uma coisa que você aprende em um mês, são 3 anos, 4 anos, né? E, Então, acaba que a residência fica um pouco puxada pela fato de ter que estudar e você quer evoluir também, porque você se sente desconfortável em não saber, né? Então, acaba que tem esse lance. Mas a residência, a relação com os preceptores foi fantástico. Foi fantástico. o Marcelo aqui perguntou em relação às pós que existem em rádio. Acho que é para falar um pouquinho em relação às pós, né? Existe pós, sei lá. Existe pós, sobretudo na área de ultrassom, né? Eu acho que assim, existe uma ou outra boa pós, e existe muitas pós ruins, né? Uhum. Porque assim, você aprende no volume, né? Você precisa fazer muito volume para aprender, sobretudo, a ver as coisas raras e difíceis. Então não adianta você fazer uma pós de um final de semana por mês, durante 6 meses, que você não vai ter volume, né? Você não vai conseguir ver volume, né? E você também não vai poder tirar o título de especialista, né? Você só vai ter uma pós, não vai poder ser especialista. Então isso é outro assunto, né? Como conseguir o título de especialista? Cada especialidade tem a sua regra. Na radiologia, basicamente assim, você tem 2 jeitos de ter título de especialista. O título de especialista da entidade de classe, que no caso é o Colégio Brasileiro de Radiologia, e o título de especialista do Ministério da Educação, do MEC. Para ter o título de especialista do Ministério da Educação, basta você fazer a residência num lugar que é credenciado pelo Ministério da Educação. É onde ganha a bolsa, em outras palavras. É onde você ganha a bolsa do governo. A residência que ganha a bolsa do governo. Quando você termina a residência, automaticamente você recebe o título de especialista do Ministério da Educação. Aí você pode ir lá no CRM, cadastrar lá como especialista, quando você vê seu nome lá, vai estar lá, especialidade X. Do Colégio Brasileiro de Radiologia, que é o título de radiologista pelo Colégio Brasileiro, para você conseguir esse título, você tem que ter feito a residência num lugar reconhecido pelo colégio e depois prestar e passar na prova. Porque, assim, fazer a residência num lugar reconhecido pelo colégio é um pré-requisito para você poder fazer a prova. Se você fez uma pós que não é reconhecida, você não pode nem prestar a prova. Só pode prestar a prova quem fez ou a residência, aí tem algumas pós que estão reconhecidas pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Se você fez ou a residência ou a pós num lugar que é reconhecido pelo colégio, aí você ganha o direito de prestar a prova de título. Aí você presta a prova de título, se você passar, aí você ganha o título do colégio. Mas para que servem esses títulos, entre aspas? Né? Porque você pode trabalhar sem o título, né? Não existe uma lei que te impede de laudar, de fazer ultrassom, né, se você não tiver título ou não tiver residência. Você pode fazer, todo médico pode fazer tudo, né? Se eu quiser operar, eu posso, porque tudo todo médico pode fazer, né? Mas o título, você precisa dele porque cada vez mais as empresas, sobretudo as empresas boas, exigem o título. Para eu trabalhar, na empresa que eu trabalho hoje, só pode trabalhar médico com título. Né? É um pré-requisito para entrar, título do colégio. Né? Então, eu preciso ter passado por prova do colégio para poder fazer parte daquele corpo clínico. Para você entrar em convênios, também. Então, o título acaba que hoje em dia é um selo de qualidade, né? Não quer dizer que o cara é bom, mas pelo menos não é horrível. Né? Tipo assim, alguma coisa ele sabe, né? Então, as empresas, e cada vez mais que vai tendo mais profissional, as empresas passam a exigir esses selos de qualidade, né? Ter um título nada mais é do que um selo de qualidade, né? Aí, tanto o título do colégio quanto o título do governo, né? O mais importante eu acho que é o do colégio, né? Porque o do governo basta você ter feito a residência num lugar cadastrado no MEC, né? Então, às vezes você fez a residência de qualquer jeito, foi empurrando, tal. Então, agora o do colégio não, do colégio você tem que fazer uma prova. E quase todas as especialidades é assim, né?
A de anestesia era assim também, né? Tá, era a SBA, Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Também era assim, você tinha que fazer a prova, papá, papá. Então, eu acho que vale a pena, assim, fazer a residência, porque você sai mais capacitado, e é aquilo que eu falei, o seu salário vai ser diretamente relacionado com a sua capacidade de produção. Se você faz uma pós e você fica inseguro e você produz pouco, você vai ganhar pouco, né? Às vezes você entrou mais precocemente no mercado de trabalho, só que você entrou e não está dando conta do recado, ou você está deixando passar, também a radiologia é ruim, ruim entre aspas, né? Por causa Uhum. disso, porque se eu laudo uma tomografia e falo que não tem nada, mas só que tem, por exemplo, um tumor lá na cabeça do pâncreas. Não tem como eu falar que eu não estava errado, né? Tipo, no dia não tinha. Não, tá ali fotografado, né? Tá no CDzinho ali. As imagens estão ali para me denunciar, sabe? Tipo assim, é difícil você falar que não tinha, porque tá fotografado, né? Tipo, não é diferente de você faz uma coisa errada, você consegue às vezes, não, era uma variação anatômica, não, no dia, não, vou maquiar aqui o prontuário, né, tal, não. A radiologia não existe isso, assim, é a terra para poucos aventureiros. Quem vai se aventurar vai errar. Já vi vários amigos, assim, colegas, não, amigos não, colegas, que fez todos os exames obstétricos da criança e a criança nasceu com uma malformação. Tipo assim, Vixe cadê? senhora. A malformação não estava lá, né? Tipo, tava lá, né? Tava 9 meses lá a criança mal formada, mas aí só viram quando nasceu. Por quê? Porque a pessoa não sabe fazer o exame, né? Tá. Enfim, né? Tem que ser bom para tudo. Aqui, as duas últimas perguntas, professor. Se o Covid, o Ítalo perguntou se o Covid mudou a rotina do radiologista de alguma forma, e o Lucas perguntou assim, como os avanços da tecnologia interferem no presente e podem infectar e podem interferir no futuro da radiologia. Você Em entendeu? relação ao Covid, acho que eu entendi inteligência artificial, deve ser alguma coisa nesse sentido. Sim. É, o Covid diminuiu o número de exame porque diminuiu o número de consulta. Quem pede exame é o médico do consultório, né? Então, à medida que as pessoas estão indo menos no consultório, os médicos estão pedindo menos exames, então menos exames estão sendo feitos, né? Apesar de ter aumentado o número de tomografia de tórax para ver Covid, não chega nem perto do tanto que reduziu do resto, né? Tipo, a pessoa está indo menos no gastro, então os gastos estão solicitando menos, enfim, toda a roda está girando mais devagar, né? E a radiologia depende dos outros médicos pedirem exame, né? E a mesma coisa, por exemplo, a enorme maioria dos exames são feitos por plano de saúde. À medida que as pessoas perdem o emprego, perde o plano de saúde, então faz menos exame, né? Porque o SUS já tem uma demanda esgotada de exame, né? Não importa, se mais pessoas forem para o SUS, não vai ter mais exame no SUS, porque já está trabalhando na capacidade máxima, só vai aumentar a fila. Então, acaba que diminuiu nesse sentido, né? Mas isso para todas, né? Eu converso com os colegas, todo mundo, os anestesistas estão anestesiando menos, porque tem menos cirurgia eletiva, numa parte, sei lá, no hospital que eu trabalho, lá numa parte, acaba que tem menos movimento no pronto-socorro, diminui o número de plantonista, né? Então acaba que tudo é influenciado, né? Porque o volume de atendimento COVID é muito menor do que o que perdeu nos outros atendimentos, né? Uhum. Em relação à inteligência artificial, acho que assim, existe o medo, entre aspas, da inteligência artificial não suplantar o radiologista, que isso nunca vai acontecer, né? Tipo assim, dos exames já virem pré-laudados. Tipo, a inteligência artificial vai pré-olhar o exame, aí o radiologista só vai conferir o que a inteligência artificial já pré-laudou, como se a inteligência artificial fosse um residente. Aí acaba Sim. que se um radiologista hoje consegue ver 20, 30 tomografia numa manhã, ele vai passar a conseguir ver 50, 60. Então, teoricamente, se um serviço tem 10 radiologistas, vai passar a ter só 5, né? Entre aspas. Isso é um ponto. Outro que fala contra a radiologia, né? Que pesa contra. O que pesa a favor da radiologia? À medida que a população vai envelhecendo, vai fazendo mais exames, porque existem estudos que mostram isso, que idosos fazem muito mais exame de imagem do que não idosos.
Outra coisa, à medida que os métodos de imagem vão se aperfeiçoando, mais doenças são passadas a serem, deixa eu ver como eu monto essa frase, mais doenças passam a ser avaliadas pelos métodos de imagem. Por exemplo, há 20 anos atrás, as doenças da neurologia não era avaliada por imagem, porque não tinha ressonância. Hoje em dia, quantas doenças são avaliadas por imagem que no passado não era, né? Esclerose múltipla, tumor, enfim, AVC. À medida que os métodos de imagem vão se aperfeiçoando, mais doenças vão sendo avaliadas por ele, então vai tendo uma maior demanda. Então, o envelhecimento da população, o aperfeiçoamento dos métodos de imagem, a queda no custo, né? Por exemplo, ultrassom. Minha mãe da minha esposa, fez um ultrassom na gravidez inteira, porque era caro. Hoje em dia, tem paciente que faz 10, 20 ultrassom na gravidez, às vezes faz só para ver o rosto da criança, né? Então, à medida que o custo vai caindo, mais exame vai sendo solicitado, né, também. Mais máquina, né, vai tendo mais máquina, o SUS vai comprando mais máquina, enfim, vai contratando mais serviço, terceirizando mais. Então, são essas duas forças, né, a força de um reduzindo a necessidade do radiologista e de outro aumentando a necessidade do radiologista. E também tem a questão de ultrassom, a inteligência artificial não vai fazer ultrassom, é uma coisa manual, né, fazer ultrassom. Né, então, o radiologista ele trabalha com vários métodos de imagem, né? Raio-X contrastado, que está em desuso, mas ainda tem um pouco de uso, né? Ultrassom, tomografia, ressonância, densitometria óssea, né? Então, o radiologista vai tendo novos... Ele pode trabalhar com vários métodos, né? Então, e assim, antes de tudo, o radiologista é médico, né? Essa coisa há muito, né? Sempre na medicina, mas assim, confesso que é difícil o radiologista da plantão. Mas é difícil o radiologista trabalhar fora da radiologia, tanto porque não precisa, quanto porque a gente acaba ficando um pouquinho enferrujado, né? Mas eu acho que a radiologia não está condenada. Eu acho que tudo isso, todas as especialidades vai tendo essas pressões, né? Negativas e positivas em cima dela, né? Às vezes a pressão negativa vem de dentro, né? Tipo, é outra especialidade roubando a sua área, às vezes é outra profissão que está querendo abocanhar um pedaço da sua área, sei lá, um exemplo nem sei se eu estou falando a verdade, mas às vezes o pessoal da odonto querendo fazer procedimento estética e que o dermato fala que não deve, enfim, e assim vai, assim, existem esses questionamentos, quem pode, quem não pode, é só o médico que pode, o não médico pode também, não pode, né? Então, assim, todas as especialidades vão sofrendo, assim, um pouquinho porque, assim, a vida é essa, né? A radiologia tá ruim, o povo vai começar a ir para outra, né? Aí a outra que tá boa começa a ficar ruim, porque todo mundo cresceu o olho em cima dela. Aí a radiologia começa ninguém querer fazer, valoriza. E, assim, o mercado vai se regulando, né? Nesse sentido, né? De ter... Top. Eu acho que as perguntas acabaram, né? Acho que não tem mais. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. O que eu oriento as pessoas para você ver aí, assim, tenta colher essas informações, né, conversar com médicos recém-formados, né? Não recém-formado, né? Mas que já tem um pouquinho de experiência no mercado aí, que já está há uns 5 anos no mercado. Porque não adianta você, eu quero fazer cirurgia plástica. Eu vou lá conversar com o cirurgião plástico que já tem 20, 30 anos de experiência. O mercado de trabalho dele não vai ser o seu, porque ele já tem nome, ele entrou num momento em que o mercado era mais fácil, tinha mais lugar ao sol. Então, você quer fazer uma especialidade, conversa com alguém que faz uns 3, 4, 5 anos que terminou aquela especialidade. Porque não adianta você conversar com o R3, porque o R3 nem entrou ainda, ele nem viveu as dificuldades, né? Ou o cara que acabou de se formar, né? Às vezes ele pegou só uma experiência negativa e vai te passar um lado muito negativo, né? Então, eu acho que quem está pensando em fazer alguma especialidade, conversa com um especialista jovem aí, sobretudo do lugar onde você pretende morar, porque também, vou conversar com um radiologista lá do Acre para ver se é bom radiologia. Às vezes lá, o mercado de trabalho está super precisando de radiologista, então ele vai te falar, é ótimo, é super, tal. Então, eu acho que vale a pena a pessoa, né, que quer fazer uma determinada especialidade, conversar com um médico recém-formado, não recém-formado, mas um médico jovem, um especialista jovem que já está aí uns 3, 4, 5 anos vivendo aquela especialidade, de preferência no lugar onde você quer trabalhar, na cidade ou no estado.
Porque a pessoa vai te falar, ó, quando você se formar, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai ganhar isso, é difícil, é fácil conseguir emprego, você vai conseguir emprego só alguns dias da sua semana para trabalhar na especialidade, ou não, você vai conseguir trabalhar como especialista a semana inteira. É várias dessas coisas assim, né? Como você vai ganhar dinheiro? Você vai precisar investir, montar consultório, comprar clínica, ou você vai trabalhar como empregado, né? As duas coisas têm lado bom, né? Enfim, fazer esse tipo de questionamento, né? Trabalho. Porque não adianta, eu gosto de, sei lá, eu gosto de esclerose múltipla, vou fazer neuro. Tá, mas se fizer neuro, quem que vai ser seu paciente? Vai ser o cara da esclerose múltipla ou vai ser o paciente com cefaleia, né? Tipo assim, você tem que saber o que é o grosso da especialidade, né? O que é a rotina da especialidade, né? Então é importante, né? Essas informações são muito importantes, né? Aí depois que a pessoa escolheu a residência, aí tem uma outra conversa que é como avaliar a residência em si, o serviço onde você pretende fazer residência, né? Ver se vale ou não vale a pena fazer a residência que você escolheu no serviço A, no serviço B, no serviço C, né? Assim, o primeiro passo é escolher a especialidade, depois é escolher o serviço, né? Mas aí já é outra conversa, totalmente diferente. Top. Ué, professor, então acho que é isso, né? Muito obrigado por ter sanado todas as dúvidas sobre a radiologia, residência, mercado de trabalho e tudo. Foi muito bom, muito esclarecedor. Ó, tô falando igual o Show de senhor já. bola. Senhor, esclarecedor. Massa. Espero que quem viu aí tenha gostado, quem não viu agora quiser ver em outro momento. Alguém perguntou, você sabe algo da residência do Jaime? Não, eu não conheço a residência do Jaime, sim, já é outro assunto, mas eu vou dar essa dica geral. O que eu aconselho as pessoas é fazerem residência em algum serviço que é vinculado com uma instituição de ensino. Por exemplo, quero fazer, assim, de preferência fazer numa universidade, algum serviço que é vinculado com uma instituição de ensino, porque a chance de você não ser só mão de obra é maior, né? Tipo, fazer residência junto com a faculdade X, enfim, né? Não fazer, porque eu tive assim, isso é experiência própria. Eu tive uma experiência negativa com a residência de anestésio, que era tipo uma residência de um hospital. E tinha pouco, a residência era pouco teórica, era muito prática, sabe? Era muita tocação de serviço, tocar serviço. Você estava ali simplesmente para tocar serviço, para funcionar como mão de obra ali para o grupo, tal. E quando você está no meio de uma instituição, que nem eu fiz na UFES, né? Mas existem várias instituições, não precisa ser necessariamente pública. Aí você vê que existe uma pegada mais acadêmica, você toca serviço também, né? Mas existe uma pegada mais acadêmica, existe uma disposição maior por ensinar por parte dos staffs, não é tanto baixação de pilha assim, e só baixar pilha, né? Então, eu acho que vale super a pena a pessoa dar preferência a fazer residência em serviços que são vinculados à instituição de ensino. Não estou querendo falar que todos os serviços com a instituição de ensino têm essa pegada acadêmica e todos os serviços que são vinculados apenas a um hospital é só tocação de ensino, é só tocação de serviço, né? Mas eu acho que, generalizando, eu acho que existe uma tendência das residências vinculadas à instituição de ensino serem mais acadêmicas, teóricas, tem uma dedicação à teoria maior do que aquelas que só são vinculadas ao hospital X, ao hospital Y, que não existe um academicismo por trás, né? Porque era muito comum lá na residência da UFES, às vezes juntava os docentes da cirurgia geral, os docentes da infecto, os docentes da pneumo para discutir, sabe? Era uma coisa muito... Você vê que ali as pessoas estavam a fim de discutir, de trocar conhecimento e tal, e às vezes está num serviço que o serviço precisa produzir, né? Tá fazendo residência na clínica tal, ou no hospital tal, ali é mais produção, né? A coisa tem que se pagar tal. Então, eu acho que eu daria preferência. E esse foi assim, na minha opinião, quando eu fiz anestésio. Eu passei num hospital grande, em São Paulo, super grande, super famoso, e tinha passado em anestésio na minha faculdade, que era uma faculdade pública, mas no interior de São Paulo. Eu achei que seria melhor nesse hospital grande, super famoso, e larguei a minha faculdade, né? Tipo,
Ah, não, eu vou lá para o hospital X ali que vai ser melhor, tal, né? Mais nome, mais famoso. E eu acho que não, eu acho que se eu tivesse feito na minha faculdade eu teria terminado, seria anestesista hoje. Vai acabar em 18 segundos. Poxa vida! Já deu É, uma hora? acaba, né? Ó, 15 segundos, 10, 11 segundos. Então, Ai, meu Deus! Estevão, Foi muito bom, gente! Professor, muito valeu obrigado, todo viu? mundo aí. Vai finalizar. Grande abraço.